Página 96, tema 1, reprodução. Existem diferentes estratégias de reprodução nos diversos grupos de seres vivos, mas todos têm em comum a capacidade de gerar novos indivíduos. Reprodução assexuada e sexuada. Reprodução e sexo são termos biologicamente diferentes, embora ligados. Reprodução significa geração de novos indivíduos e sexo significa mistura de material genético. Quando a reprodução não envolve mistura de material genético, a chamamos de reprodução assexuada. Quando a reprodução envolve mistura de material genético, a chamamos de reprodução sexuada. Então vamos entender, né? A reprodução assexuada, não há mistura de material genético, portanto não há encontro de gametas. Na reprodução sexuada, há a mistura de material genético, portanto, há o quê? A presença de gametas, né? O encontro dos gametas masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Voltando à página 96. Reprodução assexuada. Indivíduos gerados por reprodução assexuada costumam ser geneticamente iguais àquele que os gerou. Bactérias, protozoários, alguns animais e plantas têm esse tipo de reprodução como a mais comum. Vamos ver a seguir alguns processos de reprodução assexuada. Então, nós temos a divisão binária ou cisparidade, né? Cisparidade também chamada. Organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, como os protozoários e bactérias, podem se reproduzir e dividir-se, gerando dois indivíduos geneticamente idênticos ao que gerou. Brotamento. Animais como a hidra ou as esponjas podem se reproduzir por brotamento. Então, para quem não lembra, a hidra é do grupo dos quinidários. Ela possui tentáculos na captura de alimentos, né? E vive em água doce. E as esponjas são do grupo dos poríferos. Isso vocês viram no 7º ano. Através de divisões celulares, esses seres geram brotos de células que se soltam, dando origem a outros indivíduos idênticos ao organismo mãe. Fragmentação. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração e, quando fragmentados, podem reconstituir suas partes, formando novos indivíduos. Então, nós temos aqui na primeira imagem da página 96, divisão binária em bactérias. O que acontece? Você tem uma bactéria, no caso bactéria ou protozoários, eles vão duplicar o seu material genético e vão se dividir, gerando células exatamente iguais ao indivíduo que as gerou. Na segunda imagem, nós temos o brotamento em hidra, né? Que a hidra é do grupo dos quinidários. Então, o que acontece aqui? O broto, ele forma um novo indivíduo ao se separar do organismo que originou. Então, nós temos aqui o número 1, nós temos a hidra. Na imagem número 2 aqui, um brotinho começa a aparecer, né? Na imagem número 3, esse broto está maior. E na imagem número 4, esse broto se solta da planta mãe e começa a sua vida independente, formando uma nova hidra. No desenho, né, ou na imagem, na terceira aqui, nós temos a regeneração em estrela do mar. Então, o que acontece aí? Ao se fragmentar em duas partes, ela forma dois novos indivíduos que refazem as partes que faltam. Então, é a regeneração. Essas estrelas, elas são quebradas, né, em uma das suas partes e elas começam a se regenerar e vão formar novamente o indivíduo completo. Página 97. Está aqui. Muitas plantas têm a capacidade de formar novos indivíduos a partir de pedaços de caules e folhas. Nesse processo, os organismos formados são idênticos à planta que os originou. Os processos de reprodução assexuada geram muitos indivíduos e são relativamente simples, mas costumam ser indivíduos idênticos. Assim, espécies que se reproduzem dessa forma são mais facilmente afetados por mudanças ambientais. Então, a estaquia, como vocês podem observar aí na imagem da página 97, são plantas, né, que elas têm a capacidade de dar origem a novos indivíduos, utilizando pedaços do seu caule, de suas folhas ou até mesmo de suas raízes.
Só que tem um pequeno problema, né? Nesse tipo aí de formação de novos indivíduos pela estaquia, eles sofrem muitas mudanças ambientais, como a seca vai prejudicar, o excesso de chuva também vai prejudicar. Então, eles ficam à mercê das mudanças ambientais. Continuando na página 97. Reprodução sexuada. Quando há mistura de material genético, dizemos que houve reprodução sexuada. Ela geralmente envolve células reprodutivas que se chamam gametas. Quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, eles podem se fundir num processo de fecundação, dando origem à primeira célula de um indivíduo, que possui uma mistura do material genético dos pais. Então, nós temos ainda na página 97 a imagem que mostra o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, para fecundar o gameta feminino, que é o óvulo. Conjugação bacteriana. Então, nós temos aqui, na página 97, a formação da conjugação bacteriana. Então, nós temos o material genético, lá em cima, que é o DNA, né? Que é o ácido desoxirribonucleico. Nós temos o plasmídio. O que acontece aqui? Pelo sexual ou pelo citoplasmático, eles vão se fundir, né, esse material. E depois, no final, ambos vão ser formadores de dois novos indivíduos. Na página 97, tem um exercício de olho no tema. Façam no caderno. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.